Existe um tipo de queda que não faz barulho quando acontece, mas que possui a força devastadora de um terremoto capaz de destruir a alma de uma pessoa para sempre. A baronesa Idalina de Arantes tinha o mundo aos seus pés no ano de 1867. Ela era dona de terras a perder de vista na região mais cobiçada do Vale do Paraíba, e seu sobrenome funcionava como uma chave mestra que abria qualquer porta, desde as sacristias das igrejas até os salões dourados da corte do Rio de Janeiro. Mas bastou uma única escolha desesperada, tomada numa madrugada de insônia, para que ela se tornasse um fantasma vagando dentro da própria Casa Grande. Idalina perdeu a honra, o status e o respeito da sociedade da forma mais humilhante e pública possível, ao selar um pacto proibido com a verdadeira escória da sociedade imperial. Ela se envolveu num escândalo profundo e sem volta com 3 capitães do mato. Estamos falando de homens violentos, figuras sombrias que eram temidas pelos escravizados e, ao mesmo tempo, profundamente desprezadas pela própria elite que os contratava para fazer o serviço sujo. Antes de começarmos essa jornada pelo lado mais sombrio do nosso passado, quero falar com você, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo ao canal Casa Grande e Correntes, o lugar onde você conhece histórias que mexem profundamente com o coração e revelam as verdades que ficaram escondidas sob a poeira do tempo. Se sentir vontade, me diga nos comentários o seu nome e de qual estado você está nos assistindo, pois é muito bom conhecer quem está do outro lado da tela. E hoje eu peço que você prepare o seu espírito, porque esta não é apenas uma história comum de traição e fofoca de época. Esta é uma cicatriz aberta na hipocrisia do Segundo Reinado, que vai te mostrar o preço exato e brutal que se paga por desafiar as regras inquebráveis de quem manda. Esta é a saga de Idalina, uma mulher que tentou sobreviver e manter seu império em um mundo dominado por homens, e acabou sendo devorada viva pelos seus próprios aliados. Uma narrativa que prova que, às vezes, o remédio amargo usado para salvar o patrimônio pode se transformar no veneno fatal que mata a reputação e a alma. Respire fundo e prepare-se, porque a emoção começa agora. Para que você consiga entender a profundidade do abismo em que a baronesa se meteu, nós precisamos voltar no tempo e olhar para 2 anos antes do escândalo estourar, especificamente no ano de 1865. Naquela época, a Fazenda das Flores não era apenas uma propriedade rural. Ela era vista como o exemplo máximo de sucesso, ordem e riqueza em todo o império. Tudo ali dentro funcionava com uma precisão quase militar sob o comando de ferro do Barão de Arantes. Ele era o tipo de homem que inspirava tanto respeito quanto um medo paralisante em toda a província do Rio de Janeiro. O café que saía daquelas terras, secado nos terreiros imensos de pedra, era considerado um dos mais finos e aromáticos da região, disputado a peso de ouro pelos comissários da corte. A Casa Grande, com suas dezenas de janelas e varandas coloniais, vivia cheia de gente importante. Eram políticos, banqueiros e membros da nobreza que viajavam dias apenas para desfrutar da hospitalidade lendária dos Arantes. E no centro desse palco iluminado estava Idalina. Ela desempenhava o papel que a sociedade patriarcal esperava dela com uma perfeição absoluta e quase teatral. Era a anfitriã ideal, a esposa dedicada que sabia exatamente quando sorrir e quando ficar em silêncio, a dama que todas as outras mulheres da província queriam copiar. Mas a verdade nua e crua é que, da porteira para dentro, especialmente no que dizia respeito à gestão brutal das terras e das pessoas, ela não passava de uma espectadora de luxo. Toda a administração pesada, a contabilidade dos lucros, as negociações tensas com compradores e principalmente a disciplina férrea e os castigos físicos aplicados nas senzalas eram responsabilidade exclusiva e intransferível do marido. Idalina vivia protegida em uma redoma dourada, perfumada e ventilada, completamente alheia à engrenagem de brutalidade, suor e sangue que sustentava aquele império de café. Ela usufruía da riqueza, mas desconhecia o custo humano diário que a produzia. Acontece que a vida tem reviravoltas cruéis e o destino não respeita títulos de nobreza, e tudo mudou drasticamente numa noite abafada de agosto.
Uma febre repentina, violenta e misteriosa derrubou o Barão de Arantes. Os médicos vieram da cidade, as sangrias foram feitas, as rezas foram ditas. Mas em menos de uma semana, o homem forte que parecia imortal estava morto e enterrado. O luto mal teve tempo de se assentar nos corredores escuros da Casa Grande, cobrindo os espelhos e fechando as cortinas. E Idalina já sentiu o peso esmagador da realidade cair sobre seus ombros. De uma hora para outra, sem qualquer aviso ou preparação, ela deixou de ser apenas a viúva rica e respeitada para se tornar a única responsável por 500 alqueires de terra produtiva, pela vida e destino de mais de 150 escravizados e por uma colheita inteira e valiosa que precisava ser feita, beneficiada e vendida antes que apodrecesse. Foi exatamente nesse momento de fragilidade extrema que a máscara polida da alta sociedade caiu com um estrondo. Os mesmos homens que dias antes beijavam sua mão nos salões de festa e elogiavam sua beleza, agora a olhavam com uma mistura repugnante de pena fingida e cobiça real. Fazendeiros vizinhos, como o astuto e perigoso coronel Alcântara, começaram a rondar a propriedade como abutres sentindo o cheiro de carne fresca. Eles vinham visitar a viúva com sorrisos falsos estampados no rosto, para oferecer ajuda e conselhos. Mas seus olhos percorriam as terras dela, calculando valores, medindo as cercas e sugerindo o tempo todo, com uma voz mansa e venenosa, que talvez fosse pesado demais e impróprio para uma senhora tão delicada e sozinha cuidar de um negócio tão bruto. A pressão psicológica que vinha de fora já era sufocante, criando uma sensação de cerco, mas o verdadeiro inferno começou a arder dentro dos limites da própria fazenda. Com a morte do barão, aquela aura de medo, onipresença e autoridade absoluta que ele impunha se desfez completamente como fumaça ao vento. Os escravizados, que conheciam cada humor e cada fraqueza de seus senhores, perceberam imediatamente o vácuo de poder e a oportunidade única que ele representava. As fugas, que no tempo do marido eram eventos raríssimos e punidos com severidade exemplar, tornaram-se subitamente um problema diário e incontrolável. Primeiro sumiram 2 homens jovens durante a calada da noite e Idalina, na sua inexperiência, pensou que fosse um caso isolado, um ponto fora da curva. Mas o choque de realidade veio na semana seguinte, quando uma família inteira desapareceu sem deixar rastros, deixando para trás apenas o silêncio pesado nos cubículos da senzala e as ferramentas de trabalho abandonadas no chão. O feitor da fazenda, um homem bruto acostumado a apenas obedecer a ordens diretas e grunhidos do barão, ficou completamente perdido e desorientado sob o comando de uma mulher. Ele tentou resolver a situação do único jeito que sua mente limitada conhecia, usando o chicote com mais frequência e mais violência. Mas isso foi um erro tático terrível. A brutalidade cega, sem a autoridade inquestionável e a presença física do antigo senhor para legitimá-la, só serviu para aumentar a revolta silenciosa e o desejo incontrolável de liberdade entre os cativos. A situação atingiu um nível crítico e desesperador. A colheita de café, que era o coração financeiro de tudo aquilo e a garantia de que a fazenda continuaria existindo, estava seriamente ameaçada por falta de braços fortes para o trabalho pesado. Idalina olhava pela janela do escritório e via a herança de sua família, o futuro de seus filhos e sua própria sobrevivência derretendo a cada trabalhador que escapava pela mata fechada durante a noite. O pânico, frio e paralisante, começou a tomar conta de suas decisões e de seus pensamentos. Ela tentou de tudo o que era considerado aceitável. Ofereceu recompensas generosas nos jornais da corte, enviou capatazes de confiança para as buscas nas estradas e vilarejos. Mas o resultado era sempre o mesmo e frustrante. Eles voltavam de mãos vazias, sujos e humilhados. Parecia que os fugitivos conheciam cada trilha secreta, cada caverna e cada esconderijo daquela região montanhosa, como se tivessem planejado aquela debandada estrategicamente por anos, esperando apenas o momento exato da morte do velho senhor para agir em massa. Idalina passava as noites em claro, com os olhos vermelhos de cansaço e choro,
trancada no escritório abafado do falecido marido. Ela ficava cercada por pilhas de livros de contabilidade que mal sabia ler e documentos que não compreendia totalmente. O cheiro de charuto e couro velho ainda estava impregnado nos móveis e nas cortinas, como um fantasma que se recusava a partir, e ela sentia que estava encurralada em seu próprio castelo. Se perdesse aquela colheita vital, as dívidas acumuladas iriam engolir tudo o que ela tinha, e os vizinhos, liderados pelo coronel Alcântara, não hesitariam um segundo em retalhar e tomar suas terras por preços irrisórios. Ela precisava de resultados imediatos, custasse o que custasse. Foi numa dessas madrugadas de solidão absoluta, observando a chama trêmula de uma vela que chegava ao fim, que a baronesa encarou a realidade nua e crua. Ela entendeu que a autoridade herdada do marido tinha virado pó. O medo que o velho feitor tentava impor já não funcionava mais. Os escravizados não o respeitavam. Para conter aquela debandada em massa, a punição comum da fazenda não bastava. Ela precisava escalar a brutalidade. Ela precisava de homens cujo único ofício era caçar gente e trazer de volta, vivos ou mortos. Contrariando os avisos de que aquela gente não era de confiança, ela tomou a decisão prática. Ao amanhecer, com a mão firme, tocou o sino de prata sobre a mesa e mandou chamar o feitor Amâncio. Quando o velho feitor entrou, Idalina deu a ordem que mudaria tudo. Ela mandou buscar os capitães do mato mais temidos da região. Mas a instrução seguinte foi o que fez o homem arregalar os olhos. Idalina ordenou que, quando eles chegassem, não fossem tratados como agregados ou jogados num barracão qualquer. Ela ordenou que fossem trazidos diretamente para a varanda da Casa Grande. Amâncio tentou abrir a boca para lembrar a senhora que aquilo quebrava o decoro, que misturar a casa da família com aquele tipo de gente era perigoso. Mas Idalina o cortou com um olhar gelado. Na cabeça dela, aquilo era estratégia pura. Ela precisava ter esses homens sob seus olhos, sob seu comando direto, comendo na sua mão para que não a traíssem. Ela achou que podia domesticar a violência servindo-a em pratos de porcelana. Mal sabia ela que, ao abrir aquela porta, não estava contratando apenas segurança. Ela estava convidando o caos para sentar-se à mesa. O feitor Amâncio cumpriu a ordem a contragosto. Ele sabia onde encontrar aquele tipo de homem. Nas vendas de beira de estrada e nos vilarejos onde a lei não chegava. 2 dias depois, ao cair da noite, 3 cavaleiros subiram a alameda de palmeiras imperiais. A presença deles ali, na entrada nobre, causava um contraste violento. Eles traziam nas roupas o cheiro de suor, de pólvora e de mata fechada, um odor que invadiu a varanda perfumada de jasmim da Casa Grande. Idalina os aguardava sentada na cadeira de vime, com as costas retas, tentando projetar uma autoridade que por dentro ela não sentia. O líder do grupo desceu do cavalo sem pedir licença. Chamava-se Lázaro. Era um homem de uns 40 anos, com o rosto marcado como de quem vive no mato e um olhar que avaliava tudo e todos como se fossem presas ou ameaças. Logo atrás veio Gaspar, mais jovem, com um sorriso insolente no canto da boca e olhos ambiciosos que varreram a fachada da casa e a figura da baronesa com uma curiosidade desrespeitosa. O terceiro, Tobias, era um rastreador silencioso, indígena, que parecia desconfortável fora da mata, mantendo a mão sempre perto da faca na cintura. O ar na varanda ficou pesado. Pela etiqueta da época, aqueles homens deveriam tratar com o feitor, lá nos fundos, receber as ordens e sumir no mato. Mas Idalina quebrou o protocolo. Ela mandou servir água e cachaça ali mesmo. Ela queria olhar nos olhos deles. Queria ter certeza de que eles entenderiam quem mandava. Com a voz firme, ela explicou a situação. As fugas, o prejuízo, a necessidade de ordem absoluta. Ofereceu o pagamento padrão, 50.000 réis por cabeça recuperada. Lázaro riu, um riso seco, sem humor. Ele disse com a franqueza de quem não tem nada a perder que dinheiro por cabeça era pouco para o tamanho do problema dela. Ele sabia que a fazenda estava sangrando e que os vizinhos estavam só esperando para tomar tudo. Ele sabia que ela estava desesperada. Gaspar, encostado num pilar da varanda, ousou falar.
Disse que para limpar a fazenda e garantir que ninguém mais fugisse, o trabalho exigiria mais do que caçadas. Exigiria permanência. Eles teriam que morar ali, vigiar dia e noite, impor o terror constante. E isso custava caro. Idalina sentiu o cerco se fechar. Ela percebeu que se eles fossem embora, ela perderia a fazenda. E se ficassem apenas pelo dinheiro, poderiam ser comprados pelo coronel vizinho na semana seguinte. Ela precisava comprar a lealdade deles de forma definitiva. Foi aí que ela cometeu o erro estratégico que a condenaria. Tentando agir como uma grande negociadora política, ela fez a oferta que achou ser genial, mas que era apenas suicida. Ela prometeu que, se eles acabassem com as fugas em 3 meses, ela daria a eles um pedaço de terra na divisa norte. Terras com papel passado. Ela achou que estava oferecendo um bônus de desempenho. Para a sociedade da época, ela estava cometendo uma heresia: dar status de proprietário para capitão do mato. Os olhos de Gaspar brilharam com a ganância de quem vê a chance de sair da lama. Lázaro assentiu, calculista. O acordo foi selado ali na varanda nobre. Idalina achou que tinha acabado de contratar 3 guardiões fiéis. Ela mandou que Amâncio preparasse quartos para eles numa ala anexa à casa, e não no galpão, para tê-los por perto. Naquela noite, a baronesa foi dormir achando que tinha retomado o controle do seu destino. Ela não percebeu que tinha acabado de colocar a raposa para dormir dentro do galinheiro. A barreira invisível que protegia sua posição social tinha sido derrubada por suas próprias mãos. E homens como Gaspar, que nunca tiveram nada, agora sentiam que podiam querer tudo. Nas 3 semanas que se seguiram ao aperto de mãos naquele escritório, uma calmaria estranha e artificial tomou conta da Fazenda das Flores. Era uma paz podre, comprada com violência extrema e mantida sob a vigilância constante do terror. O trio de capitães do mato provou ser terrivelmente eficiente em sua arte macabra. 2 fugitivos foram trazidos de volta em tempo recorde, feridos, sujos e arrastados por cordas. E o exemplo brutal que Lázaro havia prometido foi dado no meio do terreiro principal, sob a luz do sol do meio-dia. As costas marcadas e os gritos serviram de aviso pedagógico para todos os outros. O silêncio absoluto que desceu sobre as senzalas à noite não era de respeito ou obediência, mas de um ódio represado e um medo visceral que aguardava. O momento de explodir. Mas para os ouvidos de Idalina, aquele silêncio soava como o retorno do controle administrativo. As reuniões noturnas no escritório da Casa Grande deixaram de ser eventos excepcionais e viraram uma rotina sagrada. O que começou como uma negociação comercial desesperada evoluiu para algo muito parecido com um conselho de guerra permanente. Idalina, que antes mal sabia diferenciar os livros de contabilidade, agora passava horas a fio, sob a luz de velas analisando e buscando aprender, e quando não estava estudando os livros para entender como a fazenda funcionava, ela estava discutindo estratégias de vigilância, rotas de fuga prováveis e a psicologia do medo com aqueles 3 homens rudes. Eram conversas íntimas e estratégicas que nenhuma outra mulher da nobreza ousaria ter com empregados daquela estirpe. Aos poucos, camada por camada, ela foi despindo sua identidade de dama da corte delicada para dar lugar a uma estrategista fria e calculista. A relação pessoal entre eles se aprofundou de uma maneira perigosamente complexa. Com Lázaro, existia um respeito brutal e profissional. Ele não tentava agradar, não usava eufemismos e trazia relatórios crus e detalhados sobre as caçadas humanas, falando com a frieza técnica de quem abate gado para o corte. Idalina sentia ao mesmo tempo uma repulsa moral e um fascínio mórbido pela eficiência sem sentimentos daquele homem. Gaspar, por outro lado, estava sempre jogando um jogo perigoso, testando os limites invisíveis entre patroa e empregado. Suas visitas eram carregadas de olhares demorados e insinuações sobre poder, repetindo sempre como uma mulher forte e sozinha precisava de homens ambiciosos e viris ao seu lado. Idalina sabia perfeitamente que o desejo dele não era por ela como mulher ou amante, mas sim por ela como um degrau dourado para subir na vida. Já com Tobias,
o rastreador silencioso, ela desenvolveu uma confiança estranha e quase mística. Ele parecia querer entender a alma da terra e os segredos antigos da mata. E havia uma honestidade quieta na postura dele que a agradava em meio a tanta ambição. Essa proximidade inaceitável e frequente logo começou a vazar pelas paredes grossas da casa grande como água em uma represa rachada. Primeiro foram os escravizados domésticos, as mucamas e copeiras, que notaram a liberdade excessiva com que os 3 homens entravam e saíam do escritório a qualquer hora. Depois, o feitor Amâncio percebeu com amargura que sua autoridade de décadas estava sendo minada e ridicularizada pelos forasteiros. Não demorou muito para que os boatos cruzassem a porteira da fazenda e se espalhassem pela província inteira como uma praga de gafanhotos. Na igreja, durante a missa de domingo, Idalina sentia fisicamente os olhares se desviando e os leques das outras senhoras se agitando com mais força e rapidez quando ela passava pelo corredor central. O clima era de julgamento silencioso. O coronel Alcântara, seu vizinho sempre venenoso e atento, foi o primeiro a ter a coragem de comentar pessoalmente. Com um sorriso falso e preocupado, ele falou sobre os conselheiros peculiares da baronesa, alertando em tom de ameaça velada que a honra de uma mulher viúva era frágil como a porcelana mais fina e que, uma vez quebrada, jamais se consertava. A fofoca que corria nas ruas era muito mais suja e perversa do que a realidade dos fatos. Diziam as más línguas que a baronesa não apenas empregava os capitães do mato por necessidade, mas que as reuniões noturnas aconteciam dentro da intimidade dos aposentos dela. O escândalo principal para a sociedade não era apenas o ato de contratar jagunços, o que muitos faziam, mas sim a quebra pública da barreira sagrada entre a nobreza e a ralé. Idalina sentiu o cerco social se fechando e o isolamento aumentando a cada dia. Cada convite para festas que deixava de chegar era um sinal claro de que ela havia conseguido salvar a fazenda da falência, mas havia perdido sua reputação para sempre. Só que essa percepção dolorosa não a fez recuar ou pedir perdão. Pelo contrário, ela se agarrou com unhas e dentes a essa nova forma de poder, baseada na força bruta e na intimidação. A oportunidade de testar a eficácia desse novo poder veio quando o coronel Alcântara, achando que ela estava fraca e vulnerável por causa dos boatos, moveu as cercas da divisa durante a noite e roubou descaradamente um pedaço de terra fértil com acesso vital à água do rio. A antiga Idalina, a dama educada na corte, teria chamado advogados caros e enviado cartas formais de protesto. A nova Idalina convocou seus generais para o escritório. Gaspar sorriu ao ouvir a notícia, dizendo que aquilo era um presente e uma chance de ouro de mostrar para a província que a baronesa tinha dentes afiados. Lázaro, pragmático, sugeriu provocar acidentes fatais e usar fogo. Tobias, silencioso e preciso como sempre, traçou uma linha no mapa mostrando uma trilha oculta que levava direto à nascente de água mais importante das terras do coronel. Idalina olhou para os 3 homens à sua frente: o ambicioso, o carrasco e o rastreador. Naquele momento decisivo, ela não viu a escória da sociedade, mas sim as armas vivas que precisava para vencer seus inimigos. Com a voz gelada e sem tremer, ela deu a ordem exata para que o coronel entendesse que a invasão não ficaria impune. Sua instrução foi clara e restrita. A cerca deveria voltar imediatamente para o lugar original, e um aviso firme deveria ser dado de que, naquela fazenda, ainda havia comando e que aquele tipo de desrespeito não seria tolerado. Os homens obedeceram, mas executaram a missão com uma fúria que foi muito além do solicitado. Eles não apenas moveram a cerca. Na calada da noite, eles renderam os capatazes do coronel que vigiavam a nova divisa, deixando-os amarrados e humilhados nos mourões como se fossem gado marcado. Moveram a cerca de volta e, para garantir o prejuízo, abateram ali mesmo as cabeças de gado que pastavam próximas à linha, mandando um recado direto pelos homens amarrados de que a próxima bala não seria para os bichos. Quando Idalina viu o vizinho recuar apavorado diante de tamanha audácia, o alívio de se sentir protegida a embriagou. Foi aí que ela cometeu o erro fatal.
Em vez de manter a conversa na varanda, mandou pôr a mesa com a louça de porcelana e as taças de cristal, chamou os três para dentro e fez o impensável. Convidou os jagunços para jantar com ela, quebrando a última barreira de respeito que a protegia. O gesto aparentemente inofensivo de Idalina de servir vinho francês e permitir que seus capitães do mato sentassem à mesa de jantar teve um efeito químico e devastador, agindo como um veneno de ação lenta na mente já ambiciosa de Gaspar. Para a baronesa, aquele jantar era o pagamento final de uma dívida de gratidão, um reconhecimento estratégico pela proteção brutal que eles haviam garantido contra o vizinho invasor. Mas para Gaspar, um homem jovem, vaidoso, e que passou a vida inteira sendo tratado como escória nas portas dos fundos das fazendas, aquele convite teve um significado completamente diferente. Ele interpretou a quebra de etiqueta da nobreza da pior e mais perigosa forma possível. Na cabeça distorcida e febril do capitão do mato, se uma mulher daquela estirpe permitia que ele bebesse na taça de cristal que pertenceu ao falecido barão, não era por bondade ou estratégia. Era um sinal. Um convite silencioso e desesperado. Gaspar convenceu-se de que Idalina via nele não um empregado, mas um homem viril, capaz de preencher o vazio deixado pela morte do marido. Ele confundiu a necessidade de proteção dela com o desejo reprimido de uma viúva solitária que precisava ser domada e governada. E a ilusão de grandeza cresceu rápido no solo fértil da Fazenda das Flores nas semanas que se seguiram àquele jantar fatídico. A mudança no comportamento de Gaspar foi gradual, mas inconfundível. Ele começou a andar pelos corredores da casa grande, não mais com o passo silencioso e cauteloso de um prestador de serviços, mas com o peito estufado e o passo pesado de um proprietário. A arrogância tomou conta de seus gestos. Ele parou de limpar a lama das botas antes de entrar, deixando rastros de sujeira propositais sobre os pisos encerados, como se estivesse marcando território. Deixava suas armas, o facão e a garrucha descansando sobre os aparadores de jacarandá da sala de estar, profanando o ambiente doméstico com os instrumentos de violência. Os escravizados domésticos, que sempre tiveram um faro apurado para as mudanças de vento na casa grande, foram os primeiros a sentir o perigo. Gaspar começou a dar ordens diretas e ríspidas aos escravos da casa, passando por cima da autoridade do velho feitor Amâncio e até da própria Idalina. Ele exigia que lhe servissem as melhores comidas, reclamava da temperatura da água do banho e olhava para os capatazes com o desprezo de quem quer esquecer que veio da mesma lama que eles. E o pior de tudo, Idalina, receosa de confrontá-lo e perder a segurança armada que mantinha a fazenda de pé e os credores afastados, optou pelo silêncio. Ela engolia seco cada insolência, desviava o olhar de cada abuso, acreditando que poderia tolerar aqueles pequenos desrespeitos em nome da paz maior. Mas esse silêncio passivo foi o combustível final que faltava para incendiar a certeza de Gaspar de que o caminho até a alcova da baronesa estava livre e destrancado. A tensão acumulada explodiu finalmente numa noite de tempestade torrencial, um daqueles temporais de verão que parecem querer lavar o mundo e derrubar o céu. O barulho da chuva no telhado era ensurdecedor, abafando qualquer som vindo das senzalas ou da estrada, criando uma bolha de isolamento absoluto em torno da casa grande. Era o cenário perfeito para quem quisesse cometer um crime ou uma loucura sem ser ouvido. Idalina estava em seu escritório, tentando se concentrar na revisão de papéis e contas, quando a porta se abriu bruscamente. Não houve batida ou pedido de licença. Gaspar entrou trazendo com ele uma rajada de vento frio e um cheiro forte, quase nauseante, de aguardente barata misturada com o odor de terra molhada e suor. Ele estava encharcado, com as roupas coladas ao corpo musculoso, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez o estômago de Idalina se contrair de medo. A baronesa tentou manter a postura rígida de patroa, ajeitando-se na cadeira e perguntando com voz firme o que ele queria àquela hora da noite, lembrando-o de que não havia mandado chamá-lo. Mas Gaspar não recuou. Ele sequer respondeu. Com um sorriso lento e malicioso nos lábios, ele fechou a porta atrás de si,
trancando o mundo lá fora, e começou a caminhar em sua direção. Ele contornou a pesada mesa de madeira maciça devagar, como um predador que sabe que a presa não tem para onde correr, invadindo o espaço pessoal dela com uma intimidade grotesca e sufocante. Parando ao lado da cadeira, tão perto que ela podia sentir o calor que emanava do corpo dele, Gaspar começou a falar. Sua voz era baixa, rouca e carregada de uma falsa cumplicidade. Ele disse que tinha observado como a baronesa sofria, como era difícil e antinatural para uma mulher delicada carregar aquele peso todo de gestão e dívidas sozinha. Disse que a fazenda precisava de um pulso forte, de uma mão que soubesse segurar o chicote e a caneta com a mesma firmeza. Então, com a audácia de quem acha que já venceu, ele tocou no braço de Idalina. Não foi um toque agressivo, mas possessivo. Seus dedos grossos e calejados apertaram sua pele branca, e ele se inclinou para sussurrar a proposta que vinha ensaiando em sua mente delirante. Sugeriu, sem rodeios, que a parceria deles deixasse de ser apenas de negócios e se tornasse completa. Insinuou, com um hálito cheio de álcool, que ela precisava de um homem de verdade na cama para acalmar seus nervos de viúva e para governar a fazenda ao seu lado como um novo barão. Para a lógica bruta dele, aquilo era uma troca justa. Ele oferecia a virilidade e a força para manter a ordem e proteger o patrimônio, e a baronesa oferecia o título, o acesso à alta sociedade e o corpo em troca. O choque daquela proposta obscena tirou Idalina de seu transe de medo instantaneamente. A sugestão de que uma descendente de família nobre se deitaria e se casaria com um capitão do mato, um homem que vivia de caçar gente, foi um insulto tão profundo, tão visceral à memória de seu pai e de seu marido, que a fez esquecer o perigo físico que corria. A repulsa subiu pela garganta. A baronesa se levantou num ímpeto violento, derrubando a cadeira pesada no chão com um estrondo. Seus olhos, antes amedrontados, agora fuzilavam Gaspar com o desprezo secular da elite pelo povo. Ela arrancou o braço do toque dele como se tivesse sido queimada por um ferro em brasa e, apontando o dedo trêmulo para a porta, gritou com uma fúria que fez as paredes do escritório tremerem. Não usou polidez. O chamou do que ele realmente era aos olhos dela e de sua classe. Um cão de guarda. Disse com todas as letras que ele era pago para ficar no quintal, na chuva e na lama, latindo para os inimigos, e não para ousar subir na cama dos donos ou sentar em seus tronos. Idalina cuspiu as palavras com nojo, desmantelando a fantasia dele pedaço por pedaço. Ela riu da ideia de tê-lo como marido, lembrando-o de sua insignificância, falta de berço e de sua sujeira. Ameaçou devolvê-lo à sarjeta e à miséria de onde ele tinha saído se ele ousasse respirar perto dela novamente. Naquele momento, a Idalina não era mais a viúva frágil. Era a baronesa em toda a sua arrogância intocável. O efeito daquelas palavras em Gaspar foi devastador. O sorriso insolente morreu em seus lábios, substituído por uma máscara de ódio frio, mortal e humilhação profunda. A rejeição não feriu apenas seu coração apaixonado ou seu desejo sexual. A baronesa destruiu a narrativa de ascensão social que ele havia construído. Ele percebeu, com uma clareza amarga e dolorosa, que todos aqueles jantares, o vinho caro e as conversas de igual para igual não significavam nada. Para ela, ele nunca tinha deixado de ser um bicho de estimação útil, algo a ser usado e descartado. A tensão no ar mudou de sexual para assassina. A mão de Gaspar desceu instintivamente para o cabo da faca na cintura, e por um segundo eterno, a morte de Idalina pairou na sala. Mas algo o deteve. Talvez o resto de respeito pela autoridade que ela projetava, ou talvez a percepção de que matá-la ali não lhe daria o que ele queria. Ele queria vê-la sofrer. Ele queria vê-la na lama, no mesmo nível que ele. Ele recuou devagar, respirando pesado como um touro ferido. Antes de sair para a chuva e bater à porta, ele lançou um olhar que não prometia violência física imediata, mas sim ruína absoluta. Um olhar que dizia: se eu não posso ter, ninguém terá. Naquela mesma madrugada, Gaspar não voltou para o alojamento dos capitães e nem falou com Lázaro ou Tobias. Ele foi até a estrebaria, selou seu cavalo
e partiu sob a tempestade implacável. Ele cavalgou quilômetros na escuridão, movido puramente pelo veneno da vingança, direto para a opulenta fazenda do Visconde de Andrade, um rival da família de Idalina. Gaspar sabia que o Visconde pagaria qualquer preço por uma arma capaz de destruir a baronesa. Ao chegar lá, encharcado, sujo e tremendo de ódio, ele foi recebido na biblioteca do inimigo. Mas Gaspar não contou a verdade sobre a rejeição humilhante. Para garantir a destruição dela, ele mentiu. Ele contou ao Visconde exatamente a história sórdida que a sociedade hipócrita queria ouvir. Com a voz firme, ele jurou que a Idalina não apenas jantava com eles por gratidão, mas que mantinha um harém de amantes selvagens dentro da casa grande. Ele inventou detalhes. Disse que a baronesa se deitava com os 3 capitães em orgias profanas, transformando a gentileza ingênua e desesperada de uma mulher em uma lenda de perversão sexual tão suja e escandalosa que mancharia o nome dela para sempre. De um jeito que nem todo o dinheiro do mundo poderia limpar. A traição estava consumada, e a queda de Idalina já não era uma possibilidade. Era uma certeza. A vingança de Gaspar não foi um incêndio físico que se apaga com água. Foi uma praga invisível que contaminou o ar que Idalina respirava. A história que ele contou ao Visconde de Andrade, a mentira sórdida sobre um harém de jagunços e orgias na Casa Grande, não ficou restrita à biblioteca do rival. O Visconde, com a crueldade calculada de um enxadrista, espalhou o veneno nos lugares certos e aumentando com detalhes ainda piores a história que ouviu de Gaspar. Se antes os boatos eram, agora eles se transformaram em gritos de condenação moral. O que antes era fofoca, agora era algo real. A sociedade não via mais Idalina como uma viúva excêntrica que não sabia gerir seus empregados. Agora, ela era vista como uma aberração, uma messalina do cafezal que havia corrompido o sangue nobre dos Arantes e jogado na lama da depravação. O isolamento foi instantâneo e brutal. Não houve cartas de repúdio ou confrontos públicos na rua. Houve apenas o silêncio gélido das portas se fechando. O padre da vila, que antes jantava na fazenda aos domingos, mandou avisar que não celebraria mais missas na capela da propriedade. Os fornecedores da cidade, pressionados pelo poder do Visconde e pelo nojo moral da população, começaram a recusar os pedidos de mantimentos da Fazenda das Flores, obrigando Idalina a buscar suprimentos em vilarejos distantes, pagando mais caro. O crédito bancário para a próxima safra foi cortado silenciosamente sob a justificativa de risco de imagem. O cerco social promovido pelo Visconde de Andrade parecia ter decretado o fim de Idalina. Isolada na fazenda, com o crédito cortado e o nome na lama, ela via a ruína se aproximar. Foi nesse momento de escuridão que a ajuda veio de onde a sociedade imperial jamais imaginaria. Uma das mucamas mais antigas da casa, vendo o desespero da patroa e sabendo que se a fazenda fosse vendida para o cruel Visconde, o destino de todos os escravizados seria o inferno, tomou a iniciativa de quebrar o silêncio. Ela entrou no escritório, não para servir café, mas para oferecer uma estratégia. Com a sabedoria de quem tudo via e tudo ouvia, a mulher sugeriu a Idalina que a única forma de limpar seu nome não era fugindo, mas usando as testemunhas invisíveis daquela casa, os próprios escravizados e os capitães restantes. A escrava explicou que os trabalhadores domésticos viam a rotina diária e sabiam que não existia harém ou orgia, apenas trabalho. O testemunho deles, isolado, valeria pouco, mas serviria para dar corpo e confirmar o que os capitães do mato dissessem. Idalina, tocada pela lealdade inesperada daquela mulher a quem ela mal notava, aceitou o plano e decidiu jogar sua última cartada. Ela chamou Lázaro e Tobias para uma conversa definitiva. Dessa vez, não houve promessas vagas. Idalina colocou sobre a mesa as escrituras das terras que havia prometido, já assinadas e registradas. Ela entregou a posse da terra a eles antes de receber o favor, num gesto de confiança inédita. Em troca daquele papel que os tornava proprietários e homens respeitáveis, ela pediu apenas uma coisa: a verdade pública. Eles teriam que ir até a cidade e desmentir Gaspar, custasse o que custasse.
Com as escrituras na mão e vendo a honra da patroa, os dois aceitaram a missão. O confronto final aconteceu na sessão da Câmara Municipal, o coração político da cidade, onde o Visconde de Andrade discursava sobre a moralidade das famílias e pedia a intervenção legal na Fazenda das Flores. O salão estava cheio de coronéis e curiosos esperando ver a queda final da viúva. Mas Idalina entrou de cabeça erguida, seguida não por advogados, mas por Lázaro, Tobias e um grupo de escravizados da casa. O silêncio foi total. Numa jogada de mestre, Idalina não se defendeu. Ela atacou. Lázaro e Tobias narraram a verdade fria. Gaspar havia sido rejeitado e, por vingança e dinheiro, inventou as calúnias. Para confirmar, os escravizados da casa relataram a rotina austera e solitária da viúva, desmontando a fantasia das orgias. O golpe de misericórdia veio quando Lázaro disse para esperarem um momento. Ele foi lá fora e veio arrastando Gaspar para o centro do salão. Eles o haviam capturado bêbado na noite anterior na saída de um bordel. Idalina não sabia que ele foi capturado. Para ela, o homem havia fugido para longe, deixando sua honra manchada para sempre. Mas Lázaro e Tobias, que conheciam bem seus hábitos, fizeram questão de encontrar o homem e limpar de vez o nome daquela mulher que confiou neles, dando a terra antes mesmo de eles cumprirem a sua parte no trato. Diante do juiz, dos coronéis, e sob o olhar de ferro de Lázaro e o efeito do álcool, Gaspar desmoronou. Ele confessou aos gritos que tudo era mentira, que Idalina jamais o tocou e, o mais importante, revelou que o Visconde de Andrade sabia da farsa e havia pagado para ele aumentar as mentiras com o objetivo de forçar a venda das terras a preço de banana. O escândalo mudou de lado instantaneamente. O Visconde, desmoralizado e exposto como um manipulador sujo, saiu da Câmara sob vaias e murmúrios. Aquele homem, que entrou na Câmara como a maior autoridade política da região e o guardião da moral, saiu de lá transformado em um pária social. A revelação de que ele havia subornado um jagunço para difamar uma viúva destruiu sua credibilidade política instantaneamente. Os outros coronéis, que toleravam sua arrogância em troca de influência, viraram as costas para ele, pois ninguém queria ver seu nome associado a um manipulador exposto e fracassado. O Visconde não perdeu suas terras, mas perdeu algo muito mais valioso para um homem de sua estirpe: o respeito. Já o destino de Gaspar foi selado com a violência rápida e cruel daquela época. Após confessar a trama aos gritos diante do juiz, ele se tornou um arquivo vivo incômodo e perigoso para os poderosos da região e um alvo para a fúria do Visconde. Gaspar não teve tempo de fugir ou gastar o dinheiro sujo que recebeu pela traição. 2 dias após o escândalo, seu corpo foi encontrado jogado em uma vala na Estrada Velha, crivado de balas, num crime sem testemunhas. A vitória na Câmara transformou Idalina, mas não da forma como todos esperavam. Da porteira para fora, ela se tornou uma mulher de aço, implacável com os coronéis e comerciantes que tentaram derrubá-la, tratando o Visconde e seus aliados com uma frieza comercial que os mantinha longe. Mas da porteira para dentro, a transformação foi humana. Idalina jamais esqueceu que, quando a nobreza tentou destruí-la, foi a ideia de uma escrava e a lealdade dos escravos e de 2 capitães que a salvaram. Ela percebeu a humanidade naqueles que a sociedade tratava como coisas. A baronesa mudou a gestão da fazenda. A violência gratuita e o terror foram banidos. Ela passou a oferecer melhores condições de alimentação, moradia e, principalmente, respeito aos seus trabalhadores. O resultado foi surpreendente. Sentindo-se valorizados e não apenas explorados, os escravizados passaram a cuidar da lavoura com um zelo que o chicote nunca conseguiu arrancar. A produtividade da Fazenda das Flores disparou. O café tornou-se o melhor da região e as dívidas foram pagas. Lázaro e Tobias prosperaram em suas próprias terras na divisa, mantendo-se sempre como aliados leais e protetores da viúva, mas agora como vizinhos e amigos, não mais como cães de guarda. No fim, o grande escândalo que deveria destruir a baronesa serviu para limpar sua visão. Ela descobriu que a verdadeira nobreza não estava nos títulos ou nos salões da corte, mas na lealdade e na justiça.
E assim, Idalina reinou por décadas, não pelo medo, mas pelo respeito conquistado, provando que até nas terras mais duras do império, a gratidão podia florescer. Se você chegou até aqui, provavelmente está com o coração apertado. E eu entendo, porque essa história mexe com a gente de um jeito que é difícil de explicar. Nós acompanhamos uma mulher que, da noite para o dia, perdeu o marido e se viu sozinha no comando de um império que nunca aprendeu a gerir. Vimos o desespero bater na porta quando os escravizados começaram a fugir e os vizinhos cercaram a fazenda como abutres. E testemunhamos a decisão que mudou tudo: trazer para dentro da casa grande 3 homens que a própria elite desprezava. O que mais impressiona nessa narrativa é como a linha entre proteção e destruição é fina. Idalina achou que estava comprando segurança, mas sem perceber, abriu a porta para a própria ruína. E quando Gaspar confundiu gentileza com convite e teve seu orgulho esmagado, a vingança dele não veio com faca ou fogo. Veio com palavras, mentiras plantadas nos ouvidos certos, que quase destruíram tudo. Mas o que salva essa história do final trágico é algo que a sociedade daquela época jamais esperaria. A salvação veio de quem era invisível, uma escravizada que viu, ouviu e decidiu agir. A lealdade veio de onde ninguém apostava. Depois de tudo o que você acabou de ouvir, é difícil sair dessa história do mesmo jeito que entrou. E o tempo que você dedicou aqui não foi em vão. Algumas narrativas não existem apenas para entreter. Elas servem para lembrar, para fazer pensar e para impedir que partes importantes da nossa história sejam esquecidas. Aqui no canal Casa Grande e Correntes, acreditamos que lembrar é uma forma de justiça. Cada relato é uma vida que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. Se quiser continuar caminhando com a gente por histórias contadas com respeito e profundidade, se inscreva no canal e, se sentir vontade, compartilhe nos comentários o que mais te tocou ou quais sentimentos essa narrativa despertou. Às vezes, quem nos salva não é quem tem poder ou título, mas quem tem coragem de enxergar a verdade quando todos preferem fingir que não veem. Gratidão por ter assistido até aqui e até a próxima história que o tempo tentou calar.